Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 1. E o título da mensagem é Prefácio, Saudação e Ação de Graças. 1 Coríntios, que diz o seguinte: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. As dissensões na igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não faça vão. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai.
Louvado seja Deus, glória a Jesus. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Ti, Senhor. Aleluia, Pai. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Aleluia, Pai. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, a justiça e a santificação e a redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Ti, Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o Teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, esta carta, de Coríntios, 1 Coríntios, foi a primeira carta que Paulo escreveu aos irmãos de Corintos, os irmãos de Corinto, da cidade de Corinto, foi a primeira carta que Paulo escreveu, por isso chama 1 Coríntios, E aqui, prefácio, saudação e ação de graças. 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo começa falando, irmãos, escrevendo a sua carta aos irmãos de Corinto, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. E Paulo, irmãos, nesta carta, faz uma grande exortação, aos irmãos, porque chegou aos ouvidos de Paulo, Paulo, quando foi levantado por Jesus Cristo, após ter sido jogado do cavalo no chão, Paulo, os irmãos sabem muito bem que Paulo era um ferrenho perseguidor do povo de Deus, Paulo é judeu, nascido na tribo de Benjamim, era um ferrenho perseguidor do povo de Deus. Paulo em Jerusalém, ali junto com os judeus, de um modo geral, Paulo pegava a carta das autoridades locais e ia em busca das igrejas onde pregava Cristo crucificado. Paulo pertencia àqueles judeus da tribo de fariseus, da tribo de Benjamim, iguais aos escribas e fariseus, que não aceitavam o evangelho de Cristo. Achavam que Cristo era um impostor, que Cristo era um homem que tinha nascido exatamente para poder combater a lei de Moisés, que foi dada por Deus a Moisés, do qual Jesus também estava lá, quando escreveu as tábuas da lei, As leis, os estatutos e os mandamentos que Deus deu para Moisés, Quem foi que escreveu nas tábuas das leis, Foi Deus. E quem é Deus, irmãos? Deus é o Trino. Deus é a Santíssima Trindade. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três juntos são Deus. E foi Deus quem escreveu as tábuas da lei, as tábuas das leis, os estatutos e os mandamentos dados a Moisés para o povo de Israel, E o povo da tribo de Benjamim, o Paulo, que era pertencer à tribo de Benjamim juntamente com os judeus, escribas e fariseus, de um modo geral, não aceitava o evangelho de Cristo crucificado, porque achava que Cristo era um impostor,
tinha sido morto, crucificado e ressuscitado. E eles combatiam. Paulo pegava a carta das autoridades e para perseguir o povo de Deus, o povo que pregava esse evangelho genuíno e verdadeiro. Paulo ia buscar debaixo de vara, enxotá-los à frente das autoridades, né? Ali eles eram enxotados, chegava ali, apanhava, eram presos, né? E Paulo fazia isso com maior prazer e gozo e alegria, né? Mas depois que Jesus jogou Paulo do cavalo do chão, Paulo estava numa missão especial para buscar mais gente, após a morte de Estevão, a palavra de Deus afirma que Paulo estava ainda com gosto de sangue na boca, né? E foi buscar mais gente. E Jesus jogou do cavalo do chão, né? Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo, quem és tu, Jesus? Paulo caiu no chão do cavalo e ficou cego na mesma hora, né? E Jesus, né, falou para ele, eu sou Jesus a quem tu persegue, né? E Paulo perguntou para Jesus, né? Perguntou para Jesus o que ele deveria fazer. Jesus falou para ele, vai a Damasco, lá você vai procurar lá um homem por nome de meu servo Ananias, e ele te dirá o que havia de fazer, né? E quando Deus falou, Paulo estava lá, jejuando e orando e clamando a Deus, esperando pela misericórdia de Deus. O Senhor revelou para Ananias que era para ir na casa do irmão Judas, né? Que lá tinha um jovem com o nome de Paulo que estava cego, que era para Paulo, Ananias, orar por ele para ele recuperar a visão. E Deus falou para Ananias, este é para mim um varão muito valoroso. E eu lhe mostrarei o quanto haver de padecer por amor de mim e da minha palavra. Eu enviarei aos gentios para pregar o meu evangelho. E Paulo passou pela cidade de Corinto, por toda a região dos gentios, né, pregando o evangelho de Cristo, genuíno e verdadeiro após a sua conversão, e deixou as igrejas abertas, e deixou ali da forma que era para funcionar. E chegou aos ouvidos de Paulo, porque Paulo estava ainda na missão dele, cumprindo, abrindo mais igrejas, por todo onde o Senhor estava enviando ele, e chegou aos ouvidos de Paulo que os irmãos tinham dissensões entre eles, né? E Paulo então escreveu uma carta de grande exortação a eles, né? Essa foi a primeira carta que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, para poder exortá-los, né? E Paulo diz, né? Prefácio, saudação e ação de graças. Paulo, ele escrevendo, falando, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, né? Sóstenes aqui a gente vê que era um assistente de Paulo, junto com Paulo, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo fez a saudação aos irmãos, falando exatamente do amor de Cristo para com os irmãos, dos dons que os irmãos receberam, né? E que haveria de estar trabalhando, né? Unidos numa só fé, num só amor, numa só união, e não em dissensões, para que a igreja de Cristo continuasse crescendo, né? Sendo abençoada, e mais almas chegando à igreja, recebendo o testemunho dos irmãos, e mais almas sendo salvas, porque a igreja de Cristo não tem nenhum outro objetivo a não ser a salvação de almas. Este é o objetivo número 1 do qual Jesus nos levantou para fazer a sua obra. É obra salvífica, obra de salvação de almas, né?
E Paulo começa falando com eles aqui dos problemas, dos defeitos que eles estavam dando nas igrejas que chegou aos ouvidos dele. Até aqui foi só saudação, né? Paulo falando com eles, né? Mostrando para eles, né, o Deus que eles tinham recebido, o poder que eles tinham, a graça que eles tinham recebido, né? Para que eles pudessem andar em perfeita comunhão com Deus. Aqui Paulo começa a falar dos problemas. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Ou seja, qual é o objetivo da igreja unida junto? É louvar, bendizer e engrandecer o nome santo do Senhor, dando a ele louvores, honras e glórias. Ou honras, glórias e louvores. Para quê? Para que Deus possa operar na vida do seu povo, de todos nós, com bênçãos e vitórias, com curas de todas as nossas enfermidades, de corpo, ou seja, no corpo, na alma e no espírito. As já manifestadas, eles que não manifestaram ainda, né? Numa só fé, num só amor, numa só união, o Espírito de Deus opera, irmãos. Deus não opera numa igreja onde há dissensão, onde há contendas, onde irmão vira contra irmãos, irmãs contra irmãs, ou vice-versa, tanto faz, né? Deus só opera onde há paz, onde há harmonia, onde há unidade. E Paulo exortava os irmãos exatamente por esse motivo. Havia dissensão, né? Havia ali irmãos, eu creio que, de acordo com o meu entendimento, né, cada um puxando para um lado, cada um puxando para o seu próprio lado, né, e nada de trabalhar todos unidos numa só fé, numa só amor, numa só união, juntamente com o pastor, como tem que ser, né? Porque Paulo fala, as dissensões na igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos, meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Aleluia, Pai. Ou seja, estava havendo desentendimento na igreja, né? Estava havendo desentendimento, né? Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Ou seja, aqui Paulo afirma, né, que chegou aos ouvidos dele, que estava havendo exatamente dissensão nesse sentido, né? Cada um tinha na igreja ali um mestre, né? Cada um tinha um mestre, né? Quando, na realidade, só existe um mestre na igreja, né? Na igreja só existe um mestre, né? Que é o pastor da igreja, mas ele é dotado dos dons do Espírito Santo e usado pelo Senhor, porque o verdadeiro mestre, o verdadeiro pastor é Jesus Cristo, né? E Paulo queria que eles fossem unidos, todos eles, a Cristo Jesus, né? E não da forma que eles estavam fazendo aqui, né? Quero dizer com isso que cada um de vós diz. Uns diziam que era de Paulo, né? Porque Paulo era um grande apóstolo. Outros diziam, eu sou de Apolo, porque Apolo também foi muito grande. Outros diziam que eu sou de Cefas. Cefas aqui, que a palavra fala Cefas, é Pedro, viu, irmão? Para quem não sabe, Cefas é Pedro. Tá bom, irmãos? Tá? E eu de Cristo. Quer dizer, cada um dizia uma coisa. Aqueles que diziam que eram de Cristo estavam corretos. Porque verdadeiramente
nós temos que ser de Cristo. Todos nós temos que ser de Cristo, né? Mas eu sou de Paulo, não pode ser. Eu sou de Apolo, não pode ser. Eu sou de Cefas, não pode ser. Somente eu sou de Cristo. Isto sim, né? Está escrito. Aí Paulo pergunta para eles, está Cristo dividido? Paulo faz a pergunta, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Exatamente porque todos nós, toda a igreja de Cristo, nos 4 cantos da terra, as verdadeiras igrejas de Cristo têm que ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se for batizada em qualquer um outro nome, não está correto esse batismo. Tem que ser batizado, o batismo completo é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Divino Espírito Santo. Este é o batismo correto, né? Muitos, eu já vi palavra falando, né, ser batizado em nome de Jesus Cristo, né? Não está errado, não, né? Ser batizado em nome de Jesus Cristo, não está errado. Mas completo é batizado em nome do Pai, eu te batizo. Após o irmão fazer oração de arrependimento com a irmã ali dentro d'água, todo mundo dentro d'água, né? Ali o pastor, os presbíteros, os diáconos, todo mundo junto dentro da água para batizar o batizando, que chega na hora ali, né? O pastor faz a oração juntamente ali com a pessoa que vai ser batizada, a oração do arrependimento, né? O pastor falando e o irmão repetindo, e aí ele fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E emerge o irmão na água até encobrir na totalidade. Depois traz para fora e o irmão está batizado. Esse é o batismo correto, águas correntes, né? E aí Paulo pergunta, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Não. Quem foi crucificado por toda a carne humana na face da terra foi Jesus Cristo. Ele que foi crucificado. Foi Jesus quem morreu na cruz do Calvário para nossas vidas salvar. O homem não alcança salvação na face da terra em nenhum outro nome. É puro e exclusivamente neste nome. A salvação do homem só é alcançada em Jesus Cristo. Foi Cristo quem comprou a minha, a sua e a nossa salvação a preço de sangue. A nossa salvação foi comprada a preço de sangue por Jesus Cristo, nosso amado eterno Salvador. Então somente Ele pode redimir, pode salvar, né, a alma do homem do fogo do inferno. Só Jesus pode fazer isso. Somente Ele. Aliás, Ele já fez. Só que para isso, para nós tomarmos posse, é preciso aceitar Jesus. É preciso orar com o pastor na igreja. Após você ir na igreja, onde você congrega, você tem que orar com o pastor da sua igreja, né? O pastor fizer um apelo no final do culto, né? O pastor pergunta para a igreja, né? No finalzinho do culto, irmãos, tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador? Né? O pastor faz a pergunta. Aquele irmão e aquela irmã que sentiu no seu coração de aceitar Jesus, mudar de vida, e levanta a mão, e o pastor fala, então vem à frente. E ali ele faz uma, 2, 3 vezes, pergunta quem quer unir com a igreja, né? Após esgotados as tentativas, ninguém mais querer, aqueles que estão diante do altar, então é feita a oração de aceitação a Cristo naquele momento. Então, após isso aí, irmãos, tem um período de carência, que eu diria, ali de 1 a 4 meses para os irmãos entender rigorosamente o que é viver em novidade de vida, para depois ser batizado. Aí neste dia acontece o batismo. É o que Paulo pergunta aqui, né? É o que Paulo pergunta aqui. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Nem
Paulo não foi nem uma coisa nem outra. Nem crucificado por ninguém, nem batizado, nem ninguém foi batizado em nome de Paulo. Não foi nem pode ser. Só podemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem morreu por nós, né, foi Jesus Cristo para salvar nossas almas. Né? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo se não faça vã. Ou seja, a palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser... O evangelho de Jesus Cristo, genuíno, real e verdadeiro, é Cristo crucificado. Não tem outro, irmãos. Não tem outro. O evangelho de Cristo, genuíno, real e verdadeiro, é Cristo crucificado. O homem tem que ser batizado, a palavra de Deus tem que ser pregada, é Cristo crucificado. Né? Este é o evangelho genuíno, real e verdadeiro. Né? Não tem outro tipo de pregação mais profunda do que essa, irmãos. É pregar o Cristo crucificado. A morte de Cristo. Né? Cristo foi crucificado, morto e sepultado e ressuscitou-se ao terceiro dia. Né? E subiu ao céu e está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim, por ti, por nós, por vós, por todos nós. Né? Pela salvação das nossas almas. Que tenhamos uma vida de gozo, paz e alegria. E possamos morar com o Senhor Jesus no dia da sua vinda gloriosa. Entende, irmãos? É assim. É simples assim. Né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Né? Aleluia, Pai. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que a perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Essa palavra, irmãos, 1 Coríntios 19, fala exatamente do homem e da mulher, né? Que estuda, que vai para a faculdade e tem 1, 2, 3, 4 faculdades, diplomas de doutorados, né? Tem 2, 3 faculdades, 10 diplomas, que estuda, que se diz, de acordo com o conhecimento humano, pessoa de grande sabedoria, né? Então é disso que Paulo está falando. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Deus está falando que vai destruir a memória dessas pessoas? Não, irmãos. Deus não pratica maldade nenhuma para ninguém. Deus só faz bondade e coisa boa. A palavra está falando dessa forma porque eles não conseguem entender como é que pode uma pessoa analfabeta, simples, humilde, né, ter tanto conhecimento, tanto poder, tanto entendimento, né, das coisas de Deus, que com toda certeza rege o mundo. O que manda no mundo é a palavra de Deus. Né? Como está lá, né, em Eclesiastes 9, né? Está lá em Eclesiastes 9. Exatamente sobre uma cidade que foi invadida por um grande rei, né? Ou por um rei com um grande exército, né? E que a sabedoria de um pobre, né, que era esquecido, não era lembrado por ninguém, salvou aquela cidade daquele grande rei. Né? A cidade seria inteiramente destruída por um rei que tinha um grande exército, um rei poderoso, enquanto uma cidade pequena, simples, com poucos homens. Havia poucos homens naquela cidade. E aquele rei poderoso, com seu grande exército, entrincheirou aquela cidade para poder tomar aquela cidade para ele. Né?
E a palavra afirma que a sabedoria de um pobre que não era lembrado por ninguém. Foi ela que salvou aquela cidade. Então é exatamente disso que o versículo 19 de 1 Coríntios fala. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aqui é uma parábola, irmãos, é uma metáfora. Onde está o sábio? A palavra de Deus pergunta. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, Paulo falando, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Vocês podem ver como é que vivem os cientistas. É uma verdadeira loucura. Vocês veem a quantidade de peste, de pestilências e males que existe na face da terra. Vocês viram muito bem como aconteceu nessa última pandemia aí que fechou o mundo em 60 dias, alastrada no mundo inteiro, ficou 2 anos fechada. Enlouqueceu os cientistas do mundo inteiro. Enlouqueceu. Ficou todo mundo doido, todo mundo maluco. E Deus está falando aqui. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? O mundo ficou completamente louco com essa pandemia que aconteceu agora. Enlouqueceu o mundo inteiro. Enlouqueceu o mundo inteiro com esse vírus aí. Vocês viram que todo mundo ficou perturbado da cabeça. Com tanta destruição, tanta morte. Quanta gente morreu. Quando a gente falou que não aconteceria, aconteceu da forma que foi. É Deus, irmãos. É Deus cumprindo a sua palavra. Exatamente conforme ele falou que faria. E ele fez, ele faz e continuará fazendo. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. A palavra de Deus está falando aqui sobre essas pessoas que é consideradas sábias, esses ricos, famosos, cientistas. Esse tipo de pessoas são poucos os que estão nas igrejas. A maioria não estão nas verdadeiras igrejas de Cristo. Estão somente, exclusivamente na ciência. Seguem e obedecem tão somente, exclusivamente à ciência. Eles não creem no poder de Deus. Eles não creem nem que Jesus,
o verdadeiro Filho de Deus, né? O Jesus que eles conheceu e conhecem pelas histórias, eles não creem nem que Jesus tenha descido do céu. Para eles, Jesus nasceu aqui da mesma forma que nasce todo homem, toda mulher, né? E foi quem foi, né? Um grande religioso. Eles nem creem, né? Eles nem creem, né? E aqui a palavra afirma categoricamente sobre este assunto. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, ou seja, as coisas simples, as coisas que ninguém dá nada por elas. Ninguém dava e ninguém dá nada por elas, né? As simples e as fracas, né? Mas Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Deus. Mas vós sois dele em Cristo, em Jesus Cristo. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus é tudo isso, irmãos. Jesus é sabedoria. Jesus é justiça. Jesus é redenção. Jesus é santificação, né? Mas vós sois dele. Paulo fecha a epístola de 1 Coríntios, o primeiro capítulo, falando exatamente isso com os irmãos, exortando os irmãos para que tenham consciência e parem de brigar, parem de discutir, parem de discordar e falem toda a mesma língua. Andem juntos, de mãos dadas, unidos, numa só fé, num só amor, numa só união. Porque se puxar um para cada lado, não chegaremos a lugar nenhum. Assim é em qualquer lugar onde é necessário agrupamento de pessoas, né? Numa empresa, onde os donos, né, ali puxam para cada lado, tem que haver unidade, tem que haver união, né? Não só os donos, também os funcionários, né? Tem que falar todos a mesma língua, né? O chefe, o mestre, tem que falar, os demais têm que obedecer e cumprir à risca, rigorosamente, para que a coisa flua, né? E haja prosperidade. E aqui Paulo fecha falando: mas vós sois deles em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai.